bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu programa Dominando o Treinamento Funcional. Se você é estudante, profissional de educação física e deseja dominar o treinamento funcional, mas não sabe por onde começar, não sabe como progredir, essa aula, esse programa de treinamento é para você. Eu me chamo Bruna Nunes, eu sou mestre em desempenho humano e sou especialista em treinamento funcional há mais de 8 anos. Eu ensino treinadores, estudantes, profissionais de educação física a dominarem o treinamento funcional, independente do objetivo do seu aluno, independente da limitação do seu aluno, se tornando uma referência na sua cidade e uma referência em treinamento funcional. E na aula de hoje eu vou ensinar você, treinador, treinadora, estudante que não sabe como corrigir o agachamento e o levantamento terra, ou como você que não consegue diferenciar esses dois movimentos, ou aquele aluno que você pede para estar fazendo o agachamento, ele faz meio agachamento, meio terra. Você pede para estar fazendo o levantamento terra, ele faz um terra agachando. Então eu vou te mostrar bastante detalhe técnico para você compreender tanto as diferenças e as correções do agachamento e do levantamento terra. Primeiro, quais são esses movimentos? No agachamento, ele é um movimento básico que a gente faz no dia a dia. Quando a gente senta, a gente faz esse movimento para sentar, fazendo o movimento de agachar. Quando a gente vai fazer o levantamento terra no dia a dia, é quando a gente pega um objeto lá do chão, então a gente está fazendo nesse movimento com o quadril. Já no agachamento, a gente faz um movimento maior lá do joelho, para sentar e levantar. Mas para vocês entenderem um pouquinho o porquê que a gente tem que compreender como é que a gente vai estar trabalhando cada um desses movimentos, como é que a gente vai saber corrigir, como é que a gente vai diferenciar esses movimentos lá no treino do aluno, porque na teoria é tudo muito simples, tudo muito prático, a gente fala, agacha, faz levantamento terra. Porém, na prática, a gente vê muitos treinadores ou não sabendo corrigir o seu aluno, ou às vezes não passando o agachamento para o seu aluno porque está com uma dor no joelho, ou não passando um levantamento terra porque tem dor na lombar. E eu vou quebrar muito paradigma aqui para vocês e vocês vão entender já como vocês devem compreender todas essas teorias, esses conceitos aqui, e dominarem o treinamento funcional para vocês conseguirem estar fazendo um treino aí com eficiência e com qualidade técnica nos treinos dos seus alunos. Consequentemente, vocês vão estar entregando mais resultado para os seus alunos, porque vocês vão estar conseguindo compreender movimentos básicos que a gente usa esses movimentos como os iniciais para a gente conseguir estar progredindo aí no treinamento. Mesmo que seja lá um aluno do treinamento funcional ou na musculação que faça lá movimentos de agachamento, levantamento terra, ou no crossfit, os powerliftings, a gente faz muitos movimentos aí que vêm dessa base de levantamento terra, assim como o overhead squat, goblet squat, front squat, vem tudo aí dessa base do agachamento. Então são dois movimentos básicos que a gente tem que dominar e a gente vê muito erro na prática dentre esses dois movimentos. Para vocês entenderem um pouquinho mais os conceitos, um dos fundamentos do treinamento funcional é com que a gente trabalha os padrões básicos de movimento. Então seria lá os movimentos de dominância de joelho, dominância de quadril, as empurradas, as puxadas e os giros ou antigiros. Então nós temos 5 principais padrões de movimentos. Dominância de joelho, dominância de quadril, empurrada, puxada e giros. Na dominância de joelho e na dominância de quadril a gente trabalha os membros inferiores. Na empurrada, na puxada a gente trabalha os membros superiores. E nos giros e antigiros a gente trabalha o nosso core. Já nos movimentos tanto dominância de joelho, quadril, empurrada, puxada, a gente também tem as subdivisões, seja lá unilateral, bilateral, movimentos combinados, enfim, tem uma série de outros subgrupos dentro desses grandes grupos, os padrões básicos de movimento. Então a gente primeiro entendendo esses 5, a gente
consegue estar entrando a fundo aí em cada um deles. E hoje eu vou apresentar para vocês esses dois primeiros aqui, que são os padrões de movimento dos membros inferiores, ou seja, dominância de joelho é um agachamento, já a dominância de quadril é um levantamento terra. Então, qual é a dominância articular de cada um desses movimentos? É de joelho, agachamento, de quadril, levantamento terra. Como é que a gente visualiza isso na prática? Vou pegar aqui o kettlebell, já para vocês entenderem. A dominância de quadril, a gente vai estar pegando o objeto lá do chão e vai estar subindo essa carga. Desce e sobe. Então, vejam que a dominância, o eixo principal de movimento é o meu quadril. E eu estou pegando esse objeto da terra, do chão, por isso que é um levantamento terra. Levantar um objeto literalmente da terra. Então, Romina deadlift, todos esses movimentos vêm lá do chão. E o principal eixo de rotação desse movimento é o meu quadril. Então vejam que eu tenho flexão no meu joelho justamente para eu poder girar lá no meu quadril, porque se eu não flexiono meu joelho, eu acabo girando lá na minha lombar. Então a gente tem essa flexão de joelho, porém ele fica estabilizado e não tem mudança no ângulo dele no sentido de avançar a tíbia, ou seja, a tíbia se mantém na vertical, o joelho flexiona porque quem está movimentando o eixo principal está sendo o meu quadril. Então, eu estou pegando o peso lá do chão e estou subindo. Então, esse é uma dominância articular de quadril, o levantamento terra. Vejam que essa posição é uma saída curta, porque a gente está pegando o objeto do chão e está trazendo para cima. Então, a gente pegando esse peso do chão e trazendo, a gente tem uma angulação aqui entre o quadril, o ombro e o joelho em formato de triângulo. E o que acontece aqui é que a extensão do meu quadril com uma alavanca, ela está fazendo essa extensão, aproximando o glúteo máximo, isquiotibiais, para a gente conseguir estar empurrando o pé contra o chão e levantando o peso lá da terra. Então a gente tem um ângulo menor para subir esse peso, comparado ao agachamento, que a gente já pegou lá do chão, agora a gente vai agachar. A dominância aqui já é de joelho, então a gente movimenta quadril, porém o joelho é o principal ângulo que está fazendo esse movimento. Então vejam que eu estou agachando literalmente, ficando praticamente de cócoras lá no chão e subindo o peso. Então vejam que agora o ângulo do meu quadril, a minha força vem lá de baixo, empurrando esse peso, subindo com ele lá em cima. Então vejam que a posição do meu corpo, o ângulo para tirar essa carga lá do chão, ela é maior no agachamento. Então, quando a gente está na prática, a gente consegue visualizar que no agachamento a gente acaba fazendo com menos carga comparado ao levantamento terra. Sendo que na dominância muscular, a gente tem no levantamento terra um trabalho de toda essa cadeia posterior. Então, tanto músculos lá das pernas, isquiotibiais, glúteo máximo, grande dorsal, eretores da espinha, toda a nossa região posterior do corpo, ela está sendo ativada para a gente estar subindo o peso. Já no agachamento, a dominância muscular é da minha região anterior. Então, o meu quadríceps está agindo em maior demanda para a gente estar subindo esse peso. Também tem trabalho de costas, também tem trabalho de glúteo máximo, também tem trabalho de core em ambos os movimentos, até porque são movimentos multiarticulares
Então, a dominância muscular e são movimentos multiarticulares, ou seja, trabalham todas as articulações juntas. Porém, a gente tem que entender qual é a dominância de cada um desses dois movimentos, tem que entender qual é a dominância articular de cada um deles, qual é a dominância muscular de cada um deles, e ambos são movimentos multiarticulares, ou seja, a gente não faz o movimento lá isolado como um exemplo para a gente visualizar. Tanto o agachamento quanto o levantamento terra são considerados movimentos e não exercícios, porque eles são movimentos básicos do dia a dia. Então a gente trabalha todo o nosso corpo de forma multiarticular nesse movimento. Então a gente tem toda uma extensão em ambos os movimentos. Por isso que normalmente na prática se confunde. Um aluno não tem um padrão, uma dominância de quadril muito bem, ele vai fazer um levantamento terra avançando o joelho dele. Então vai fazer um meio agachamento, meio levantamento terra. Então é importante a gente entender esses dois conceitos de cada um deles para a gente conseguir corrigir na prática os nossos alunos, os nossos atletas, para que eles não façam um meio agachamento, um meio terra, dividindo essa dominância muscular em quadríceps, em posterior de coxa, porque ele está querendo treinar para ganhar massa magra, por exemplo, para hipertrofiar a musculatura dele, disco tibiais, ele vai estar fazendo lá um trabalho de posterior de coxa, de levantamento terra, trabalhando junto a musculatura do quadríceps, se ele está fazendo um meio agachamento, meio terra. Então, vocês vejam que esse movimento que eu acabei de fazer não é nem um e nem outro, não é nem agachamento, nem levantamento terra, nem dominância de joelho, nem dominância de quadril. Então, dominância muscular não é nem de quadríceps, nem de isquiotibiais, então tem um pouco aí de tudo envolvido. Por conta disso, a gente tem que saber prescrever de maneira eficiente para o seu aluno sentir o que ele está querendo trabalhar. Ainda pensando que ambos os movimentos são multiarticulares, então trabalham todo o corpo. Ainda coloquei aqui, diferente de outras metodologias, como na musculação, por exemplo, que trabalha a musculatura mais isolada. Então, o exercício clássico da musculação, que é uma dominância de quadril, é o stiff, aonde o joelho não é tão fletido, ele é um pouquinho mais estendido e o movimento não se estende todo no final. A gente mantém a força lá nos isquiotibiais, não tem esse encaixe lá em cima, essa ativação final integrada conectada do corpo. Ele é um movimento mais isolado, então a gente pensando no agachamento transferindo para a musculação, também difere nesse sentido que o músculo quadríceps se torna mais isolado quando a gente agacha e não faz a extensão toda do joelho. Já vai descendo mais devagar, não faz essa extensão toda, já desce e sobe. Ou seja, mantém a carga na musculatura de forma mais isolada, diferente de quando a gente faz o movimento multiarticular. No movimento multiarticular, a gente tem essa extensão toda do nosso corpo. Então, a gente tem uma função articular, extensão, flexão, a gente tem toda a ativação neuromuscular, pensando em transferência de força dos membros inferiores para os superiores, e também a gente pensa nessa ativação maior do nosso core. A gente integra melhor o movimento quando a gente estende todo o nosso corpo, porque é um movimento multiarticular e é um movimento que ele transfere tranquilamente para o esporte. Se a gente for pensar tanto no esporte, tanto no dia a dia, a gente faz esses movimentos básicos. A gente senta para fazer xixi, a gente levanta, a gente senta no sofá, levanta, ou seja, fazendo agachamento. A gente vê o objeto lá do chão, a gente vai pegar o objeto. Se vocês forem ver crianças fazendo qualquer movimentação, tanto agachamento como levantamento terra, elas fazem de forma perfeita. Elas ficam lá brincando horas e horas de cócoras, numa dominância de joelho, agachamento, e vão lá pegar o objeto do chão, elas fazem perfeitamente um levantamento terra. E
a gente vê que ao longo da vida a gente vai prejudicando o nosso corpo, porque pelo destreinamento, pela inatividade física, pelo sedentarismo, a gente acaba perdendo esses padrões. Aí, com o crescer, né, com o desenvolvimento aí dessa criança, depois adolescente, adulta, ela vai perdendo mobilidade, como do quadril, por exemplo, vai fazer um levantamento terra, não tem essa mobilidade no quadril, e acaba compensando no joelho. E onde vem as dores, e isso acaba sendo inacessível aí quando você quer ter um aluno com você a longo prazo, ter uma retenção maior dos seus alunos e também gerar um resultado aí para o seu aluno. Aí você acaba perdendo a frequência de aluno, acaba perdendo a retenção de aluno e a longo prazo você não consegue ter aí uma cartela grande de alunos que estão com você e obtendo aí ótimos resultados. Então, quando a gente consegue compreender todos esses princípios aqui, a gente consegue treinar com mais qualidade, mais eficiência técnica e gerando melhores resultados nos treinos dos seus alunos. Fiz essa diferenciação aqui em relação ao movimento multiarticular utilizado no treinamento funcional, comparado a outros, como na musculação, por exemplo, porque na maioria das vezes que a gente vê lá uma pessoa fazendo um agachamento na musculação, o movimento não é todo estendido, lá já no levantamento e agachamento no funcional, o corpo é todo estendido. Aí vem o treinador e fala, mas lá tá errado ou aqui tá errado. Cada metodologia trabalha de uma maneira e tem o seu princípio, o seu objetivo. Eu estou apresentando os princípios do treinamento funcional para você entender que se você quer trabalhar com saúde e performance, por que eu falo saúde e performance e a gente trabalha nessa movimentação multiarticular? Porque você não faz um movimento isolado lá lançando uma bola, fazendo uma rotação no surf, fazendo um chute no futebol. Tem momentos que são importantes a gente fazer o trabalho isolado, ou na máquina, ou livre, porém, na maioria das vezes a gente tem que priorizar o gesto motor do dia a dia e o gesto esportivo, porque são nesses gestos que a gente vai estar equilibrando o nosso corpo no treino e vai transferir para o esporte, diminuindo o índice de lesão, porque naquele gesto esportivo a gente está forte, equilibrado, e também pensando em melhorar o desempenho, porque a gente fez lá um trabalho de salto vertical ou salto horizontal, ou de potência, ou de pliometria, ou de agilidade, deslocamento, com bastante intensidade e recrutamento neuromuscular. E pensando na função multiarticular, a gente trabalha tanto as questões articulares como também os nossos tendões. Então a gente melhora a nossa energia elástica no trabalho de extensão, a gente trabalha também a nossa tripla força de extensão dos nossos membros inferiores, ou seja, quando eu empurro lá o meu pé contra o chão, tanto no levantamento terra como no agachamento, a gente consegue somar essa força de todos os nossos membros inferiores, ou seja, somando o pé, panturrilha, coxa, glúteo e transfere essa força lá para o nosso core e de cima do nosso corpo, ou seja lá, no movimento do braço, ou no giro, ou no saque, enfim, dependente do movimento, dependente do gesto esportivo. E também pensando no dia a dia, o aluno lá que trabalha muito tempo sentado, ele vai pegar um objeto lá do lado dele, vai se alongar para pegar, já vai sentir um desconforto na coluna, porque fez essa rotação e ele está todo encurtado. Então, pensando nessas funções multiarticulares, a gente consegue trabalhar melhor saúde e desempenho. E quais são os benefícios que os treinadores terão em compreender essas diferenças entre agachamento e levantamento terra? Qual é o benefício dele em saber corrigir? Além de estar mostrando para o seu aluno, para o seu atleta, uma expertise, mostrando para ele que você está fazendo um treinamento com propósito, você sabe do que você está falando, ele vai saber fazer um treino onde ele vai sentir o músculo dele ativar, vai conseguir melhorar a intensidade do treino dele, a ativação muscular dele, melhorando a saúde do aluno. Então, a saúde melhorou porque ele treinou com técnica e diminuiu a dor dele, porque ele fez um agachamento trabalhando os músculos certos, fez um levantamento terra trabalhando os músculos certos. Isso gerou mais coordenação neuromuscular no corpo dele, isso gerou também toda uma consciência muscular
muscular, e isso fez com que ele melhorasse também essas funções articulares, função dos tendões, de energia elástica. Então essa série de benefícios auxiliou com que diminuísse a dor do seu aluno. Ele fez lá um agachamento com uma técnica correta, não gerou uma sobrecarga em regiões que não precisavam. Então, o benefício na saúde vem junto dessa diminuição da dor. Já em relação a outros benefícios do seu aluno, ele vai melhorar a estética dele. E melhorando a estética, como é que vai funcionar? Ele fazendo um agachamento de maneira correta, ele vai trabalhar o quadríceps dele e aumentando a carga, aumentando as combinações de movimentos, ele vai conseguir progredir aí no treino dele e vai conseguir gerar tanto força quanto hipertrofia do quadríceps. Agora, levantamento terra, fazendo com mais qualidade, ele vai depois conseguir fazer até um stiff, um trabalho mais isolado, com mais força, mais técnica, sentindo trabalhar melhor a musculatura dele e fazendo com que melhore a definição muscular, porque ele trabalhou corretamente a musculatura. Outros benefícios para o seu aluno em relação à performance, porque ele vai conseguir fazer um treino onde ele tenha maior transferência de força, porque ele está fazendo com a técnica correta, e isso vai conseguir levar tanto um treino com aumento de força progressivo e também melhora aí no dia a dia e no desempenho esportivo dele. E já vou trazer para vocês também alguns exemplos de como a gente consegue visualizar tudo isso aqui na prática. Uns exemplos também de movimentos multiarticulares, como a gente consegue pensar numa progressão, quando a gente faz um agachamento com um press, seria o thruster, movimento tradicional aí do CrossFit e também do treinamento funcional, onde a pessoa agacha, empurra. Ela fez essa posição toda multiarticular, ou seja, todo o corpo envolvido no movimento, transferiu a força dos membros inferiores para os membros superiores. Então, agacha. Aqui a gente tem uma dominância de joelho com uma empurrada. Agora, eu estou levantando essa carga. Se eu for fazer um meio terra, com o meu tronco mais inclinado, trazendo esse peso na frente do meu peito, pode ser que eu gere uma sobrecarga lá na minha lombar. Isso não vai ser legal. Outra situação onde as pessoas podem estar fazendo com erro, no sentido agora do levantamento terra, vai fazer uma puxada numa base do terra. Porque essa puxada tem que vir perpendicular ao meu tronco. Para eu sentir trabalhar meu tronco, então eu posso fazer tanto na posição unilateral, onde eu estou com essa dominância do meu quadril, nessa base unilateral, ou nessa dominância do quadril, nessa base bilateral, com o meu tronco bem estabilizado. Agora, se eu começo a fazer numa posição que eu saio dessa dominância de quadril e vou para a dominância de joelho, eu posso gerar uma sobrecarga na minha lombar. Então, eu saio dessa posição e vou para essa outra posição. Eu já começo a mudar todo o padrão de movimento e subindo o peso lá no meu trapézio superior, gerando maior sobrecarga no joelho, maior sobrecarga no trapézio superior, na lombar. Então, para vocês entenderem a importância da gente conseguir diferenciar a dominância articular da dominância muscular, porque cada posição, cada ajuste técnico vai estar trabalhando uma musculatura diferente. Então a gente tem que fazer esses movimentos de forma equilibrada no nosso corpo. Então o benefício do treinador que consiga diferenciar todas essas técnicas de movimentos é o sucesso que ele vai ter com o treino dele, com a profissão dele, com os seus alunos. Porque se ele não sabe diferenciar dois movimentos básicos, não sabe corrigir o aluno dele e nem identificar o que ele está fazendo errado, ele vai acabar saindo de todos esses benefícios aqui, não vai gerar resultado nenhum no aluno dele, vai acabar perdendo aluno, porque daí vai ter um treinador que cuida dessas questões e vai estar ganhando aí mais alunos a longo prazo. E quem consegue identificar todas essas questões aqui de benefícios nos treinos de seus alunos, consegue aumentar aí
o número de alunos, reter alunos e conseguir aumentar o número de horas trabalhando, aumentando o número de alunos e enchendo a agenda aí, que é o desejo de todo personal trainer. Então, a gente tem que focar o treino com qualidade e melhorar saúde, estética, performance. E para que isso aconteça, a gente tem que dominar o básico do treinamento funcional. E avançando agora, falando um pouquinho sobre desequilíbrio musculares, para vocês entenderem. O que seriam desequilíbrios musculares quando a gente fala em agachamento e levantamento terra? Todo gesto motor, a maioria do gesto motor que a gente faz é fazendo uma flexão de joelho e flexão de quadril, trazendo esse movimento aqui do meu quadril, do meu joelho em flexão. Então, para caminhar, a gente faz flexão de joelho e quadril. Para fazer o movimento lá que a gente vai subir uma escada, é em uma flexão. Para a gente ficar numa posição sentada, é em uma flexão. Então, a gente acaba gerando uma hiperatividade, uma sobrecarga no nosso quadríceps. Você não consegue imaginar, eu acredito agora, num movimento que a gente faça no dia a dia, que a gente use uma extensão de quadril. Dificilmente a gente usa uma extensão de quadril no dia a dia. A gente está mais fazendo movimentos com dominância de joelho do que dominância de quadril, que seria mais nas movimentações de pegar objeto do chão. Porém, na prática, a gente não vê ninguém fazendo isso. A gente vê a pessoa fazendo com a postura ou toda errada, ou agachando para pegar um peso, enfim. A gente tem que entender que se for pegar o objeto do chão, a gente pega no levantamento terra, com uma dominância de quadril, a gente consegue trabalhar nessa angulação menor e consegue pegar mais cargas lá abaixo do nosso corpo. Já no agachamento, a gente consegue fazer com menos cargas, porque esse peso vem acima e a gente consegue trabalhar com mais ângulo para subir esse peso, com mais ângulo para subir, e a carga acaba sendo menor, a capacidade menor que a gente tem de fazer um agachamento comparado ao levantamento terra. Então vejam que a gente tem uma capacidade imensa de ativação para isquiotibiais, para posições aí de dominância de quadril e trabalho de isquiotibiais, que no dia a dia a gente usa quando pega objeto do chão. Porém, a gente faz poucas vezes os movimentos de pegar objeto do chão comparado aos movimentos de subir e descer, como são as dominâncias de joelho que a gente faz no agachamento. Então vejam como a capacidade dos nossos isquiotibiais, a dominância de quadril, é muito maior de força, também pensando que nesse trabalho de levantamento terra, dominância de quadril, a gente tem toda uma cadeia posterior, que são músculos fortes, que têm responsabilidade aí de manter o nosso tronco reto, ereto e bem forte. Então a gente tem muita força na nossa cadeia posterior e menos força na cadeia anterior. Porém, essa é a capacidade do nosso corpo, mas a gente acaba sobrecarregando mais a nossa cadeia anterior, principalmente pensando no nosso quadríceps. Isso gera então uma sobrecarga de quadríceps e fraqueza de posterior, porque a gente acaba não usando o posterior de coxa no dia a dia. E por conta disso, no dia a dia a gente vê pessoas com muito encurtamento de cadeia posterior, com muita hiperatividade de cadeia anterior, com dores na região lombar, porque fica muito tempo sentada, essa musculatura aqui de mil pessoas, flexores de quadril, quadríceps, está tudo encurtado, e aí vem lá para a região de trás da lombar, mil pessoas, e acaba puxando essa musculatura e sentindo dor na lombar. Então, essa hiperatividade, esse desequilíbrio muscular do quadríceps acaba gerando uma dor na lombar, ou pode gerar uma série de outras complicações no corpo, justamente pelo desequilíbrio muscular antero-posterior.
por trabalhar muito mais a parte anterior. Mesmo que a pessoa não treine, a pessoa fica mais lá no dia a dia, só fazendo atividades e movimentos que trabalham a parte anterior. Isso vai gerando essa sobrecarga anterior, hiperatividade e fraqueza na região posterior. Ainda encurtamento de ambas, porque ambas não são trabalhadas, ambas são na frente, posição que fica sentada é encurtada e bloqueada, porque não está havendo estímulo muscular de alongamento e encurtamento, como no movimento de agachar, que ainda seria mais saudável se estivesse fortalecendo essa musculatura. E na parte posterior ela está alongada e bloqueada, porque se na frente eu estou encurtada, atrás eu estou alongada. Porém, as duas estão inativas, as duas estão dormindo, uma em bloqueio, alongada, encurtada na frente e atrás em bloqueio, alongada. Então, não quer dizer que esse alongamento a pessoa não seja encurtada, ela acaba também ficando encurtada porque não tem essa movimentação de alongamento e encurtamento da musculatura quando a gente faz a contração muscular e um recrutamento neuromuscular eficiente quando se trabalha força, cargas próximas a 80, 90, 100% da máxima. Então, a importância do treinamento é que a gente consiga equilibrar o nosso corpo e na prática é bem difícil estar visualizando isso. Agora, quando a gente fala sobre o desequilíbrio muscular no esporte, a gente vê o futebol é um exemplo clássico, com muitos jogadores, se a gente vê o gesto esportivo do futebol, eles fazem os chutes, e esses chutes ainda estão em posição de rotação, com força a mais os adutores da coxa e quadríceps, então eles geram uma sobrecarga no jogo imensa em toda essa cadeia anterior e interna da coxa, e em contrapartida a cadeia posterior fica mais fraca, porque no jogo de futebol você não vê um gesto que use a dominância de quadril, e sim toda a dominância é de joelho, seja para correr, seja num chute. Então a sobrecarga no jogo é muito maior em toda a nossa cadeia anterior aí da nossa coxa, do nosso quadríceps. E aí, como é que funciona a lesão lá no futebol? Não é no meio de um lance, o cara tá lá correndo e do nada caiu, porque teve estiramento de cadeia posterior por fraqueza muscular. Então, a gente tem que estar cuidando todos esses conceitos e equilíbrios musculares, os gestos esportivos, a fazer avaliações com os nossos alunos para a gente conseguir identificar quais regiões estão mais alongadas e encurtadas e pensando nessa tendência do dia a dia de que nós temos mais capacidade de gerar força na cadeia posterior e no nosso quadril, fazendo o levantamento terra, porém a gente acaba trabalhando no dia a dia muito mais a cadeia anterior. Então, no treino, a gente tem que estimular muito cadeia posterior, levantamento terra, dominância de quadril. Ah, não vou fazer agachamento. Você vai fazer agachamento também, porém você vai fazer com mais carga os trabalhos de quadril, disco, tibiais, pontes, as elevações de quadril, a extensão do quadril, agora aqui no levantamento terra. Então, todos esses exercícios trabalham com mais carga, toda essa cadeia posterior. E trabalhando também cadeia anterior, trabalhando também os agachamentos, trabalhando também toda essa série de exercícios e variações como sumô e também pensando nos movimentos unilaterais, que trabalham muito a estabilidade do nosso corpo. Então a gente tem que pensar de maneira geral no programa de treino eficiente para que a gente consiga equilibrar o corpo do nosso aluno e do nosso atleta, tanto do dia a dia quanto do esporte. Então, um programa de treino eficiente que trabalhe mobilidade, estabilidade, core, porque tanto o agachamento quanto o levantamento terra exige mobilidade de tornozelo, de quadril, de torácica, e quando eu vou fazer lá um movimento combinado com uma empurrada vertical, como o thruster, precisa também de uma boa mobilidade de ombro. Então todas as articulações do nosso corpo que precisam mais de mobilidade, elas precisam estar aí funcionando de maneira equilibrada para que não gere nenhum desequilíbrio no corpo. Então, no agachamento, a gente tem uma dominância de joelho maior e para que essa dominância de joelho ocorra, eu tenho que ter uma maior mobilidade lá no meu tornozelo. Ele tem que avançar à frente.
Agora, se a pessoa não tem mobilidade de tornozelo, ela vai fazer um agachamento, o joelho não avança, porque a tíbia não consegue anteriorizar, não consegue inclinar, porque não tem mobilidade de tornozelo, aí vai fazer um terra. Então, o tradicional, meio agacha, meio terra, meio joelho, meio quadril, meio quadríceps, meio posterior de coxa. E o que isso gera? Dor lombar, fraqueza no joelho, instabilidade, fraqueza no core, fraqueza no glúteo e o seu aluno não vai conseguir ir no próximo treino, você vai perder um aluno. Porque não fez um programa de treino equilibrado, com mobilidade, estabilidade, correção correta, os padrões básicos de movimento e, consequentemente, aí vai ter uma dificuldade de conseguir reter esse aluno. Mitos e verdades é um outro tema que eu quero trazer para vocês, já linkando nesse assunto anterior. Mitos e verdades, tanto sobre o agachamento como no levantamento terra. Linkando com o que eu estava falando anteriormente, o que é mito, o que é verdade? A gente vê muitos médicos falando, muitos treinadores falando, e no dia a dia as pessoas falando, eu não posso fazer o agachamento porque eu tenho dor no meu joelho, eu não posso fazer o levantamento terra porque eu tenho dor na minha lombar, eu não posso avançar o meu joelho da ponta do pé, eu não posso fazer um afundo com o meu tronco inclinado, com a perna um pouquinho mais à frente, um avanço da minha tíbia. Várias questões que as pessoas falam que não podemos fazer por diversos motivos. Porém, eu falei anteriormente já que o levantamento terra e o agachamento não são considerados nem exercícios. Primeiramente, eles são considerados movimentos. Se você vê uma criança fazendo levantamento terra, ou melhor, pegando um objeto do chão, porque a criança não sabe que está fazendo levantamento terra, ela está lá pegando o objeto do chão, ela faz o movimento perfeito de um triângulo fazendo um levantamento terra. Então, a gente tem que entender que, primeiramente, são movimentos naturais do nosso corpo. Então, é mito dizer que não posso fazer um agachamento com dor no meu joelho, não posso ficar de cócoras, porque vai gerar uma lesão no meu joelho. Sendo que nessa posição de cócoras é uma posição natural, tem várias crenças, várias tribos, digamos assim, várias religiões que as pessoas ficam se alimentando numa roda entre a família nessa posição de cócoras. Essa posição de cócoras é uma posição natural do nosso corpo, uma posição que a gente tem que ter mobilidade, tem que ter estabilidade, tem que ter o equilíbrio no nosso corpo para a gente conseguir ficar nessa posição. Então, se a gente sente dor no joelho para fazer um agachamento, é porque o nosso corpo está desequilibrado, porque a dor sim. A dor é um processo inflamatório e é um aviso de que algo não está certo. Então é verdade que a gente não pode menosprezar a dor. A gente não pode menosprezar a dor. Se tem dor em alguma região do corpo é porque tem um desequilíbrio, tem um processo inflamatório. Porém, a gente tem que fazer um programa de treino eficiente para diminuir a dor, porque equilibrou o corpo com o movimento natural de maneira correta. Fez errado, vai se machucar. Não tem mobilidade, não tem estabilidade, vai se machucar. Fez o meio agachamento, meio terra, meio quadríceps, meio posterior de coxa, vai se machucar. Então, fazendo o trabalho correto, o seu aluno dificilmente vai se machucar, equilibrando o corpo dele. Então, a gente vai fazer um levantamento terra sem ativação de core. A pessoa fez o movimento perfeito, mas não ativou o core. Ela fez o movimento perfeito, mas de qualquer jeito vai doer a lombar, não teve força interna para levantar o peso, não teve essa força central. Mesma coisa o agachamento. A pessoa lá até sem carga nenhuma, vai fazer um agachamento, não ativou nada, fez de qualquer jeito, ou levou a força lá para frente, em direção
nem do glúteo, do calcanhar, levou essa força para frente, aí realmente vai doer o joelho, porque a pessoa está fazendo errado. Então, o treinador precisa entender essas diferenças, precisa entender a técnica do movimento para não deixar o seu aluno fazer o movimento errado e acabar se machucando. Então, o movimento é natural e a gente tem que treinar o nosso aluno para conseguir fazer esse movimento com excelência, com qualidade técnica. A dor a gente não pode menosprezar, porém a gente tem que treinar em cima do equilíbrio do nosso corpo para que essa dor diminua. Então a gente consegue fazer um trabalho aí eficiente, com bastante mobilidade, estabilidade, força, postura, técnica, para conseguir aí estar fazendo um treino com mais qualidade para o nosso aluno. Então, para vocês entenderem aqui sobre as dores, não é porque o cara fez o levantamento terra e nem o agachamento. Provavelmente é porque ele fez errado. Daí a incompetência também do treinador de não saber corrigir, não saber identificar e não saber o que está precisando melhorar no aluno para que ele consiga voltar a fazer esse movimento. Mas os principais motivos de dores, além de um entorse, que a pessoa estava lá correndo e torceu sem querer, pode ser devido a encurtamento muscular. Então a pessoa vai fazer um levantamento terra, mas não tem uma musculatura com uma boa relação de alongamento e encurtamento da fibra muscular e tem um encurtamento, então era para fazer foi descer, passar pela fase excêntrica do movimento na descida, gerou um encurtamento e já a musculatura começou a encurtar e já sentiu um ponto de tensão. E aí quando foi fazer na fase concêntrica, já não prestou mais, porque na fase excêntrica lá de alongamento da fibra muscular, o aluno tem um encurtamento e já teve alguma micro rompimento ali da fibra, alguma situação que acabou gerando essa dor quando ele foi se movimentar por um encurtamento muscular. Outro motivo da dor pode ser por fraqueza de core. Então, como eu dei o exemplo do levantamento terra, foi pegar o peso, não ativou o músculo profundo, ou foi fazer um levantamento, um agachamento, não ativou o abdômen, não ativou o centro de força, e aí a pessoa acabou gerando uma compensação aí no joelho ou na lombar. Então, pensando nesses motivos de dores, a gente tem que treinar para não fazer esses motivos das dores. Então, tem que treinar para não ter encurtamento, tem que treinar para ter força, tem que treinar para ter força no core e tem que treinar também para ter força e equilíbrio muscular, porque fraqueza muscular também é outro motivo de dor. A pessoa vai agachar com uma carga que não está apta, ela vai sentir dor. Embora, pessoal, a questão da carga ela é muito subjetiva, porque fazer um agachamento sem carga, às vezes o aluno não ativa nada, nem o pé contra o chão, nem glúteo, nem abdômen, nem coxa, nem costas, nem nada. Então, ter uma força externa vai desafiar o teu aluno a fazer o treino com mais técnica e mais qualidade, porque dessa forma ele vai ser obrigado a melhorar a postura dele. Estou com mais carga aqui, ó. Sou obrigada a fazer com mais postura. Mesma coisa levantamento terra. Sou obrigada a fazer uma ativação com mais força para conseguir empurrar o pé contra o chão, ativar o core e tudo mais. Então, a gente tem que estar sempre pensando no equilíbrio. Agora, botou carga a mais, também o cara não está acostumado, vai acabar gerando uma sobrecarga. A fraqueza muscular também é outro motivo de dor, né? Botou uma carga, não está acostumado, e o cara não passou pelo período inicial de adaptação, vai acabar se machucando. E outro motivo de dor é essa diferença de força antero-posterior. Então a gente tem que estar sempre equilibrando o corpo para ter esse equilíbrio, tanto na frente quanto atrás. Sempre fazer treino para dominância de joelho, dominância de quadril, quadríceps, isquiotibiais, para a gente conseguir equilibrar o nosso corpo. Também fazer trabalhos laterais, trabalhos internos, abduções e rotações externas, interna também. Fazer um equilíbrio aí no corpo, pensando
né, dos motivos que podem gerar dores, a gente tem que fazer o papel inverso. Uma situação aqui que a gente tem que pensar na causa e consequência. Se você pensar na causa, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Causa: fiz um treino com qualidade para o meu aluno, a consequência é que meu aluno sentiu que fez um treino com mais qualidade técnica, sentiu a musculatura dele correta ativar, sentiu o corpo dele mais forte, conseguiu progredir com carga, conseguiu progredir com amplitude de movimento. Uma série de questões que vai fazer com que você seja reconhecido e o seu aluno vai te valorizar mais. Então, você fazendo um bom trabalho, a consequência é que o seu aluno vai te indicar mais. Então, você sempre tem que pensar na causa e consequência. Você vai ver o teu aluno agachando de forma errada, não vai corrigir ele, vai estar lá, pediu para ele fazer agachamento, ele fez levantamento terra, tá? Não vou fazer nada, eu vou deixar, tá? Se movimentando, tá bom? Não tá bom. O cara pode se machucar. Então, pensa sempre na causa e na consequência. A mesma situação, exemplo básico, vou falar mexendo no celular, a causa é a ação que eu estou fazendo, qual é a consequência disso? O que o meu aluno vai achar disso? Então, para o exercício, principalmente a gente tem que pensar sobre isso. Agora, galera, eu quero que vocês entendam diferenças entre o agachamento e no levantamento terra. Para vocês entenderem aqui no agachamento, para a gente visualizar na prática, e o levantamento terra. Para vocês entenderem em relação à angulação, tanto as diferenças entre um e outro, já vão entender as correções que têm que ser feitas. A diferença do agachamento, a dominância é de joelho, levantamento terra, a dominância é de quadril. Então, no agachamento, a gente tem uma inclinação leve do tronco. Aqui está o meu quadril. O meu fêmur, a minha coxa, está paralela ao chão, pode dar uma quebradinha. E a minha tíbia, ela está paralela ao meu tronco e o meu pé. Aqui é a minha cabeça. Aqui o joelho está exageradamente passando a ponta do pé porque essa perna está mais comprida que a coxa, mas é um desenho só fictício aqui, tá? Para vocês entenderem. Entenderem por quê? O tronco está alinhado com a tíbia e a coxa está paralela ao chão. Então, veja que é literalmente inclinado, linha do horizonte, inclinado. Então, tronco, coxa na linha do chão, assim como o pé na linha do chão. E visualizando agora na prática, o agachamento, vejam o meu tronco paralelo à minha tíbia. Vou mostrar mais aqui atrás para conseguirem visualizar melhor. Meu tronco paralelo à minha tíbia. E uma situação que ajuda muito é o kettlebell na frente do peito para não deixar o tronco descer mais do que a linha do joelho. Porque se o meu tronco desce mais do que a linha do joelho, não está paralelo à minha tíbia. O tronco está para cima, o tronco está para baixo e a tíbia está para cima. Aí eu estou indo para outro movimento. Então, a gente tem que entender essas diferenças para conseguir estar corrigindo. E aí, se você pega uma carga e coloca no peito, o tronco fica paralelo, tá, à minha tíbia. Trabalhando mobilidade de tornozelo, a gente consegue avançar o joelho para a gente conseguir ter essa angulação. A gente conseguindo melhorar a mobilidade de quadril, a gente consegue descer o quadril nessa angulação. Mobilidade torácica consegue corrigir para trazer o peito bem alto e mais aberto. Trabalhando estabilidade de joelho para fora, estabilidade de cintura escapular, core, a gente consegue trabalhar com mais carga e manter esse padrão de movimento. Agora, o levantamento terra,
a gente tem outro ajuste na angulação desse movimento. A gente tem agora uma inclinação do nosso tronco, uma declinação da nossa coxa e a nossa tíbia está vertical e o nosso pé. Então vejam a diferença desses dois movimentos. Aqui no agachamento, a principal dominância é o joelho, que avança mais, e já no quadril é dominância de quadril que está movimentando mais. Aqui a cabeça, aqui o joelho, aqui a minha coxa já ficou maior que a perna de novo, só para vocês entenderem a angulação. Então vejam que aqui a gente tem um triângulo entre os ombros, cabeça, joelho e quadril. Ombro, joelho e quadril formando um triângulo. O joelho flexiona para poder rodar o quadril, porém a tíbia não avança como no agachamento. Em ambos os movimentos, a força está nessa região central do calcanhar e do glúteo. Aqui a força está bem no meio quando vai fazer a extensão. Então, uma questão até do levantamento terra, que ajuda a manter essa força aqui mais para trás, mais para o glúteo, é deixar o kettlebell abaixo do quadril. Por isso que o kettlebell é a melhor maneira de agachar com mais postura e também fazer um levantamento terra com melhor postura. Porque o peso, ele não fica lá na frente como a barra, ele fica bem embaixo do quadril. Isso faz com que a gente consiga manter essa angulação, joelho, ombro, quadril e subiu. Joelho, ombro, quadril, subiu. E mesma situação, para o aluno conseguir ficar nessa posição, tem que ter boa mobilidade de quadril, torácica, boa estabilidade do joelho, boa estabilidade da cintura escapular. E uma maneira para ensinar o aluno a diferenciar esses movimentos, o agachamento é literalmente falar para o seu aluno agachar, sentar. Fala para ele sentar. E a partir disso você vai corrigindo o movimento dele, porque é um movimento natural. Já o levantamento terra, existe uma dificuldade imensa na galera fazer um pouquinho ali de retroversão de quadril. Então fala mesmo, empina a bunda lá atrás, abre o peito. Não leva o joelho para frente, vem aqui e coloca a mão na frente do aluno para ele não avançar. Então, existe uma série de maneiras aí para conseguir corrigir os dois movimentos, mas aqui eu quero que vocês entendam na teoria as diferenças entre eles e o que a gente deve fazer para estar corrigindo o movimento. São dois movimentos aí que eles se diferenciam nessa situação da angulação, do tronco, coxa, tíbia, tronco, coxa, tíbia, e a gente não pode avançar no levantamento terra o joelho. Assim como no agachamento, a gente tem que trazer o quadril para baixo. Vejam que no levantamento terra, o quadril vai para trás com uma alavanca, com uma gaveta, vai para trás e vem para frente. Já no agachamento, o quadril desce e sobe. Os dois trabalham o quadril, os dois trabalham o glúteo máximo, os dois também trabalham o joelho. Porém, a dominância maior do agachamento é o joelho, a dominância maior do levantamento terra é o quadril. No agachamento, por ter essa dominância maior, esse ângulo do joelho, a gente tem esse trabalho de quadríceps, no levantamento terra o trabalho de isquiotibiais. Porém, ambos trabalham o glúteo máximo, porque tem essa extensão de quadril também envolvida no movimento. Ambos são trabalho de core, ambos são trabalho de empurrar o pé contra o chão bem forte, estabilidade de core, e ambos transferem muito bem para o esporte, para o dia a dia. Aí é uma coisa que eu quero trazer agora para vocês, no dia a dia, como é que eles transferem? Conseguindo agachar com mais qualidade, pensa da fase inicial da vida até a fase final. Quantas pessoas têm dificuldade de estar sentada e se levantar? Então, saúde lá para o idoso, para a terceira idade, que não consegue se levantar quando sente algo que está muito baixo.
Ou você está lá no chão, precisa de ajuda para se levantar. Gente, é movimento básico, a gente tem que aprender. Se desaprendeu, tem que treinar para melhorar isso. Então não pode deixar de fazer. Senta num caixote e levanta. Senta em algo mais alto e levanta. Faz o processo pedagógico aí com o seu aluno que tem mais dificuldade para ele aprender a fazer. Não precisa botar lá para descer o quadril na linha do joelho, mas faz um pouquinho mais alto, visando esses cuidados, essas ativações, fortalecimentos, para a pessoa não ter dificuldade em fazer esse movimento a longo prazo. O levantamento tá a mesma coisa, a galera vai lá, faz movimentos, pegando o objeto do chão, com uma curvatura lombar horrível, que não tem força nenhuma, tem uma fraqueza grande ali nessa região de core e também vai acabar se machucando. Pensando no esporte, dei um exemplo para vocês sobre o futebol, que tem esse desequilíbrio grande entre músculos anteriores e posteriores, entre dominância de joelho e quadril. Então, equilibrar esses dois movimentos, equilibrar a força, trabalhando mais quadril, com mais carga, mais intensidade, porque ele tem mais capacidade de levantar peso. Nessas condições aqui de extensão do corpo, de trabalho de cadeira posterior, comparado no dominância de joelho, no agachamento maior, a ativação de cadeira anterior acaba sendo mais fraca. Então a gente tem que equilibrar o nosso corpo, pensando tanto no dia a dia e no esporte, para a gente diminuir o índice de lesão. Então o que eu quero trazer para vocês, por fim, é que você, dominando o treinamento funcional, dominando esses conceitos e princípios do treinamento funcional, você se torna um treinador de alta performance, você consegue treinar todos os objetivos de todos os seus alunos, independente de qual seja o objetivo, emagrecimento, definição, hipertrofia, potência, esporte, enfim, qualquer objetivo, independente da limitação, se o aluno tem dor na lombar, tem dor no joelho, tem pouca mobilidade no ombro, tem alguma lesão, enfim, independente da limitação dele, e você vai acabar se tornando uma referência na sua cidade, uma referência em treinamento funcional. Então, se você gostou dessa aula, já aproveita e salva para você conseguir identificar essas diferenças aí na prática, no seu treino, no treino do seu aluno. E também comenta o que você achou para me trazer mais ideias também de conteúdos. Me fala aí se você ficou com alguma dúvida, a gente troca um papo aí, se ajuda. E espero que vocês tenham gostado, já me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que a gente vai trazer muito mais aulas aí para frente para que vocês consigam dominar o treinamento funcional, desde o aluno lá iniciante até o aluno avançado, passando por toda a fase de reprogramação do movimento, desde os conceitos mais básicos para diminuir a dor, melhorar aí índices básicos de desempenho dos seus alunos, dos seus atletas. Independente do objetivo, independente da idade, independente da limitação, você vai conseguir dominar aí todos os seus atendimentos. Eu estou aqui para te ajudar. Então conta comigo e boa sorte aí nos seus estudos e coloque em prática.